feliz sábado a todos. O nosso Deus fica muito feliz porque o seu povo veio à sua casa para adorá-lo, né? E quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos prestar nossa adoração a Ele. Que Deus possa nos ajudar para que adoremos realmente Ele como Ele merece. Amém? Vou trocar aqui o microfone. Deus seja louvado. Convido a igreja a ficar de pé e entoarmos o hino 134.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao ouvir o hino agora há pouco cantado, um hino que muitas e muitas vezes já foi tocado e cantado aqui. Um hino que, cantado antes de uma pandemia, para muitos poderia não fazer sentido. Mas quando olhamos o cenário que estamos, olhamos para a letra de um hino como este agora cantado, em que sinais nos dão a entender que tua breve volta está muito próxima. São sinais, Senhor, que até então, em conversas que poderíamos ter com outras pessoas, eram sinais, ou são sinais, e eram difíceis de se explicar. Muitas vezes, em conversas, encerrávamos as conversas dizendo: eu não sei, eu só sei que a Bíblia diz assim, e assim vai ser. E hoje a gente vê a realidade, porque se a Bíblia confirmou-se em suas profecias quanto ao passado, podemos ter a certeza e a convicção de que ela se confirmará quanto às profecias do futuro. Vivemos em uma pandemia que não é algo que se limitou a um continente, a um país, a uma porção da terra, mas a algo que se estendeu por todo o planeta, confirmando realmente a tua palavra. É o fim, mas é o começo do fim. E estando nós, contigo ou não, a Bíblia se confirmará mais uma vez. Por isso, Senhor, aqui de joelhos, tendo esta certeza da confirmação da tua palavra, tanto quanto ao passado, mas podemos confiar quanto ao futuro. Derrama, Senhor, as tuas misericórdias, a tua graça e o teu perdão sobre nós. Nos ressuscita espiritualmente. Nos levanta e nos ergue espiritualmente para o teu reino, pois assim te oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Bom dia, o meu cordial feliz sábado a todos os que estão aqui e também aos internautas que estão assistindo através da página da igreja. Está tudo bem com vocês? Creio que é aqui que quase todos me conhecem, mas
Para quem não me conhece, para você internauta que não me conhece, o meu nome é Cássio. Eu congrego ali na Igreja Adventista do Planalto. E venho aqui nessa manhã trazer uma mensagem de Deus para nós que estamos aqui e para os internautas, para quem está acompanhando de casa. Nesse momento eu peço que você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Vamos estudar conosco a palavra de Deus. Como o hino que acabamos de cantar, o hino 134, breve Jesus voltará. Meus amados, Jesus está às portas. Certa vez um pregador falou assim: eu ouço passos de um Deus que se aproxima. Para nós pode até parecer demorado a promessa de Deus à sua volta, mas para Deus não. Nós sabemos que a demora que nós achamos, isso é misericórdia de Deus para com nós, para que a gente se prepare dia após dia. Lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, a Bíblia diz assim: Jesus diz: quer vir após mim? Então negue a si mesmo. Dia a dia, isso é todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. E assim é que deve ser a nossa vida como cristãos. Dia a dia tomar a nossa cruz, se assumir do lado de Jesus e deixar de lado tudo que não vai nos levar para o céu, tudo que vai nos afastar da presença de Deus. Vamos iniciar a nossa reflexão dessa manhã no livro de Levítico. Levítico, capítulo 25. Você que está em casa, procure aí na sua Bíblia o livro de Levítico, no capítulo 25. É no capítulo 25 que iremos nessa manhã meditar em alguns versículos. Todos encontraram, meus queridos? Amém. Levítico 25, a partir do verso 8. A Bíblia diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu irmão, comprarás do teu próximo, e segundo o número de anos das messes ou colheitas, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo pouco, abaixarás o preço, porque ele te vende o número de messes ou de colheitas ou de anos. Meus amados,
A gente vê aqui no início do capítulo 25, Deus falando para Moisés. Moisés, fala para o povo de Israel que a terra irá guardar um sábado, um ano. E assim também todos os israelitas. Então, eles trabalhavam durante 6 anos. Deus ordenou que eles trabalhassem durante 6 anos. Quando fosse no 7º ano, eles guardariam um sábado. A terra guardaria um sábado. Não só um dia da semana, mas sim o ano inteiro. O ano inteiro para o Senhor. Isso acontecia, meus queridos, no ano 7º, acontecia no ano 14, acontecia no ano 21, acontecia no ano 28, acontecia no ano 35 e acontecia no ano 42. No ano também 49, e quando era no final do ano 49, acontecia algo extraordinário. No final do ano 49, quando se iniciava o próximo ano, se iniciava o ano jubileu. O ano jubileu era ali a comemoração de 50 anos de Deus estar cuidando ali dos seus filhos. Está cuidando e está amparando e tendo misericórdia de seus filhos. Era a comemoração ali de 50 anos, o jubileu. Nós sabemos que hoje em dia está muito na moda entre artistas, empresários, guardar um ano sabático. É claro que muitas vezes não tem o mesmo princípio que eles tinham aqui no passado. Muitos apenas só descansam, viajam, curtem, né? E aqui não, aqui eles guardavam um ano inteiro para o Senhor. E no ano 50º, no ano jubileu, quando ele se iniciava, passava por todo Israel, passava por todo o país, alguém tocando um instrumento chamado shofar. Shofar ou trombeta, que esse instrumento ele era feito por chifre de animais. E eles passavam pelo país tocando essa trombeta. E todos entendiam. Iniciou o jubileu. Iniciou o ano 50º. E o ano jubileu, o ano 50º, ele traz para nós, meus irmãos, lições e aplicações poderosas para a nossa vida. Aplicações que não é só para o antigo Israel, mas sim para nós também, e lições para nós. E nessa manhã, nós vamos ver essas lições e essas aplicações que o antigo jubileu traz para nós hoje, nessa manhã. Em primeiro lugar, eu acabei de falar que quando entrava o ano jubileu, quando se iniciava o ano jubileu, passava-se a trombeta, o shofar, ou a trombeta vibrante por todo o país, para avisar que já tinha se iniciado ali o jubileu. Mas a primeira regra do ano jubileu que nós vimos aqui nesse texto era que o ano jubileu ele se iniciava em que dia? No dia da expiação. Nós sabemos que todos os anos havia dia da expiação. No 10º dia do 7º mês, havia o juízo ali para o povo de Israel, o Yom Kippur. Nós sabemos. Isso acontecia todos os anos, mas quando se iniciava o ano jubileu, havia juízo também para o povo de Israel. Quando entrava o ano jubileu, se iniciava com o dia da expiação. E o dia da expiação era algo muito sagrado para os israelitas. Porque naquele dia, ali, no dia da expiação, era o dia do apagar dos pecados. Era o dia que todos iriam ficar limpos do pecado. Então esse dia era um dia muito sagrado para eles, para os israelitas. E esse dia ele era tão sagrado, mas tão sagrado, que eles passavam ali um período de 10 dias
se preparando para o dia do juízo. Eram 10 dias ali de jejum, de oração e de perdão, pedindo perdão a Deus, se preparando para o juízo. E no jubileu, quando entrava o ano jubileu, se iniciava com o dia da expiação, e quando chegava o dia da expiação, nos anos comuns, esse dia era um dia tão solene, mas tão solene, não importava o dia da semana que caísse, esse dia se tornaria um sábado solene. Se tornaria um sábado, não importava o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, não importava. Esse dia se tornava um sábado solene. A segunda regra que nós lemos aqui no texto sobre o ano jubileu era que todos os escravos eram libertos. Naquele tempo, se um israelita ele ficasse muito pobre, ele poderia se vender como escravo, ele poderia servir outra pessoa. Não é a escravidão como nós vemos na história, porque nós vemos aqui no próprio capítulo 25, que Deus determinou aqui regras muito justas diante desse assunto. E Deus determinou regras muito justas, então aquela pessoa ia servir a outra pessoa. Ficava servindo ali a outra pessoa. Disse, olha, eu não tenho mais condição de me sustentar e eu quero lhe servir. E aquela pessoa ia e ficava servindo aquela outra pessoa. Mas quando se iniciava o ano jubileu, aquela pessoa entendia. Quando tocava a trombeta, aquela pessoa estava livre. Porque o ano jubileu, ele trazia liberdade, ele trazia libertação para o povo de Israel. E o ano jubileu, o jubileu de Deus, tem que trazer libertação para nós também. Amém? A terceira regra que nós lemos aqui no texto era que todos os negócios do povo de Israel giravam em torno do ano jubileu. Todo mundo tinha um pedacinho de terra em Israel. Mas se alguém viesse a entrar em dívida, essa pessoa poderia vender o arado, essa pessoa poderia vender a terra. E o que determinava o valor desse arado, o valor dessa terra, era o ressoar da trombeta. Quando ressoava a trombeta, que se iniciava o ano jubileu, era o que determinava o valor desse arado, o valor dessa terra, o valor dessa possessão, desse bem. Se faltasse 40 anos para o jubileu, o valor era 1. Se faltasse apenas 5 anos, era um valor bem menor. Por quê? Porque quando se iniciava o jubileu, todos aqueles que compraram as terras, eles tinham que devolver para o dono original. Tinha que devolver para o primeiro dono. Que maravilha, né, irmãos? Você vender algo, depois voltar para você novamente, suas dívidas ser perdoadas. Isso acontecia no jubileu. Isso aí acontecia no jubileu. E o que determinava o valor dessas terras era quanto tempo falta para ressoar a trombeta. Quando ressoava a trombeta, voltava. Essa mesma regra não era com casas. Casas em lugares, casas em cidades muradas, não era a mesma regra. A pessoa que vendesse a casa, ela tinha 1 ano para ir resgatá-la. Se ela não resgatasse, aquela casa seria perpetuamente de quem comprou, do novo dono. Mas com terras e outros bens, não funcionava dessa forma. Quando se iniciava o jubileu, tudo era devolvido para os primeiros donos. A quarta coisa que nós vemos aqui sobre o jubileu, a quarta regra, era que o jubileu era um período de tempo que os israelitas, eles dependiam totalmente de Deus. O ano anterior ao jubileu, o ano jubileu e o ano posterior ao jubileu, era um período de 3 anos que eles dependiam totalmente de Deus.
O ano 49 era ano o quê? O ano 49, meus irmãos? Muito bem. Era um ano sabático, um ano de descanso. O ano 50 era ano o quê? Jubileu. E o ano 51? Não era ano de descanso, nem era ano de jubileu. Era o primeiro ano ali de um novo ciclo, até o outro jubileu, ou até o ano de descanso. Mas veja só, eles não plantavam no ano 49. Eles não plantavam no ano 50. Eles plantavam no ano 51. Porém, eles só iriam colher no final do ano. Então eles passavam ali 3 anos, dependendo de Deus, confiando em Deus, dependendo da misericórdia de Deus. Era um período de 3 anos. Isso é maravilhoso, né? E um dia todos nós vamos depender totalmente de Deus. Um dia nós vamos depender totalmente, sem reservas. Irmãos, vamos só recapitular aqui. O ano jubileu começava com o quê? O que era que acontecia? Quando entrava o ano jubileu, o que era que acontecia? Inicialmente, tocava logo o quê? A trombeta, para avisar que tinha começado o jubileu. Após tocar a trombeta, o que era que acontecia? Era o dia do juízo, o dia da expiação. Após isso acontecer, o que era que acontecia? Havia liberdade ali, para todos os escravos, para todos que estavam servindo aos outros. Eles voltariam para suas famílias. Quando se iniciava o jubileu, isso já acontecia. Quando tocava a trombeta, ele já entendia. Eu sou livre. Eu vou voltar agora para a minha família. Quando tocava a trombeta, quando iniciava o jubileu, todas as terras eram devolvidas para os seus antigos donos. Todas as suas possessões, exceto casas, como eu expliquei aqui anteriormente. E quando iniciava o jubileu, a outra coisa era que os israelitas dependiam totalmente de Deus. E um dia vai ser nós que vamos depender totalmente de Deus. Porque assim deveria ser. Mas infelizmente, muitas vezes, nós queremos fazer a parte de Deus. Nós devemos sim fazer a nossa parte, mas a parte de Deus é com Ele. Muitas vezes nós não queremos acreditar em Deus, não queremos confiar igual os israelitas confiavam. Não queremos ser dependentes de Deus. Queremos ser independentes. E isso é muito trágico na nossa vida. Irmãos, todas essas regras que nós lemos aqui do jubileu, aqui no Levítico 25, nesses 8 capítulos, do capítulo 8 ao capítulo 16. Veja só, não tem nenhum verso que garanta que em algum momento o povo de Israel comemorou o ano de jubileu. Nenhum comentarista bíblico fala que em algum momento foi comemorado o ano de jubileu. A gente vê aqui que Deus determinou que deveria ser assim, mas não temos nenhum versículo que nos garanta. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele deu uma profecia para Isaías, que está lá em Isaías no capítulo 61. Vamos abrir nossas Bíblias? Isaías 61. Você que está em casa, os versos que nós vamos ler agora está em Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso 3. E Deus deu essa profecia a Isaías,
E o povo de Israel sabia que o Messias verdadeiro, quando viesse, ele iria cumprir essa profecia. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os cativos, a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em libertação os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano jubileu do Senhor. Algumas traduções dizem jubileu do Senhor. E o dia da vingança do vosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Então os israelitas sabiam que o Messias verdadeiro, ele iria apregoar o ano jubileu. Veja a sabedoria de Deus. Não existe nenhum registro aqui na Bíblia, nenhum registro. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, deu essa profecia a Isaías. E essa profecia, ela se cumpre em Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Em um sábado, igual esse que nós estamos vivendo, Jesus foi para Nazaré. Foi para o templo, foi para a sinagoga. E nós vamos iniciar a leitura aqui a partir do verso 16. Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-o. Vamos dar um ênfase aqui nessa palavra. Deram o livro ao Senhor Jesus, de quem? Do profeta Isaías. E ele achou essa passagem. Se Jesus achou essa passagem, era porque ele estava procurando. O livro do profeta Isaías tem quantos capítulos, meus irmãos? 66 capítulos. E naquele tempo, os livros da Bíblia não eram igual nós temos a Bíblia aqui hoje. Eram em pergaminhos, eram rolos de livro. E o assistente entregou o livro ali do profeta Isaías para Jesus. E Jesus, ele desenrolava com uma mão e enrolava com a outra, até chegar no capítulo 61. Jesus procurou essa passagem. Achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano jubileu do Senhor. O significado aqui é o mesmo. Algumas traduções diz o ano jubileu. E após Jesus ler, e tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, o diácono ou a diaconisa, que estava ali do lado, e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que as pessoas estavam com os olhos fitos em Jesus? Porque eles sabiam que essa profecia, ela iria se cumprir. Ele disse o quê? Que se cumpriu essa escritura.
essa profecia ela iria se cumprir com o Messias verdadeiro. O Messias verdadeiro era quem ia cumprir essas palavras. O Messias verdadeiro era quem ia apregoar sobre o jubileu. Era quem iria inaugurar o jubileu de Deus. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Naquele tempo, quando o pregador ia ler a Bíblia, ele lia de pé, e quando ele terminava a ler a leitura, a gente leu aqui que Jesus se assentou depois. Existia uma espécie ali de plataforma, igual nós temos aqui, e tinha uma cadeira ali, que era chamada a cadeira de Moisés. E quando Jesus acabou de ler, que devolveu o livro à assistente, Jesus se assentou e ali começou a pregar. E todos ficaram com os olhos fitos nele, atônitos, porque os israelitas, eles entenderam que aquele que estava lendo era o Messias verdadeiro. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus não nos deixa sem resposta. O que nos convém para saber, Deus revela. E nós vemos aqui, não tem registro em outro lugar, do povo de Israel comemorando ali o ano jubileu. Mas nós vemos aqui Deus em sua infinita sabedoria, dizendo que o jubileu iria acontecer. E o Messias foi quem inaugurou o ano jubileu. Mas naquele dia, quando Jesus inaugurou o ano jubileu, iniciou a nossa libertação, meus irmãos. Iniciou a nossa libertação naquele dia. O que estava disponível para o povo de Israel, a partir daquele dia, Jesus disponibilizou para mim e para você. E disponibilizou para nós a libertação. O jubileu de Deus, ele começou naquele dia. E você sabe quando ele irá se completar? O jubileu de Deus, 1 Coríntios diz que ele irá se completar com o ressoar da trombeta. Com o ressoar da trombeta de Deus, a libertação irá se completar para o povo de Deus. É por isso que Coríntios, Tessalonicenses e Apocalipse diz que no ressoar da trombeta, Jesus irá voltar e a libertação irá se completar. Vamos estar todos libertos do pecado, das tentações. Nunca mais Satanás vai tentar você. Nunca mais nós vamos estar lutando pelo pecado. Porque quando a libertação se completar, todos nós vamos estar distantes do pecado, porque o pecado não vai existir mais. Amados, mas o jubileu dos israelitas, lá do passado, de Levítico, ele traz aplicações para nós hoje. E ele traz aplicações poderosas para a nossa vida, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Ele sempre nos mostra uma luz. E ele está mostrando aqui nesse texto. A primeira aplicação que o jubileu, o antigo jubileu, traz para a nossa vida hoje. Eu falei para vocês leram e vocês conhecem na Bíblia que os israelitas, eles passavam quantos dias se preparando para o dia do juízo? 10 dias. Eles passavam 10 dias ali se preparando, 10 dias de oração, 10 dias de jejum, 10 dias de perdão, pedindo perdão a Deus. E
quando a trombeta soar para nós temos que estar prontos, meus irmãos. Quando a trombeta soar, assim como os israelitas tinham que se preparar para o dia do juízo, eu e você temos que estar preparados para o dia do juízo final. Nós temos que estar preparados, porque quando ressoar a trombeta, não tem mais chance de salvação para nós. Quando soar a trombeta, quando a última trombeta anunciar ali o juízo, não tem mais salvação para nós, meus irmãos. Por isso que o dia de nós nos prepararmos, esse dia é hoje. Você sabe qual é o momento do dia? Agora. Se por acaso você não está se preparando para o dia do juízo, comece agora, nesse momento. Porque quando a trombeta soar, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Quando a porta da graça fechar, quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Assim como não dava tempo, de última hora, eles tinham que se preparar 10 dias antes. Deus está nos dando a oportunidade de nós nos prepararmos. Amém, meus irmãos? A segunda aplicação que nós vemos aqui no jubileu, que ela é muito poderosa para a nossa vida, é que naquele tempo, quando se iniciava o jubileu, todos os escravos eram o quê? Libertos. E naquele dia, lá em Nazaré, naquele sábado, Deus libertou a mim e a você. Jesus nos libertou. Jesus disse: olha, o jubileu começou, o jubileu de Deus começou, o meu jubileu começou. E eu vim para libertar vocês. Eu vim para dar vista aos cegos. Eu vim para curar os quebrantados de coração. Eu vim para trazer esperança. Vocês não tinham esperança, agora vocês têm. Eu vim trazer esperança. Naquele sábado, iniciou a libertação, meus irmãos. Iniciou a nossa libertação. E nós precisamos aceitar esse presente de Jesus, que é a libertação. Você não precisa ser mais escravo do pecado, meus irmãos. Você não precisa ser mais escravo de Satanás. Porque Jesus libertou a mim e a você. Nós somos livres. Assim como os escravos, os que serviam as outras pessoas, eram libertos quando se iniciava o jubileu. Naquele sábado, quando se iniciou o jubileu, Jesus libertou a mim e a você. Só que, para nós sermos libertos, nós temos que primeiramente aceitar esse presente de Jesus. Nós precisamos conhecer que presente é esse. No ano 1863, o presidente norte-americano Abraham Lincoln fez um documento. E esse documento dava liberdade a todos os escravos norte-americanos. E uma parte ali dos donos de escravo ficaram contra o presidente. E ali se iniciou uma guerra civil. Essa guerra durou 2 anos e 4 meses. E no dia 18 de dezembro de 1865, a parte do lado do presidente venceu a guerra. E o presidente ratificou ali o decreto. A 13ª emenda foi assinada, mas alguns escravos não tinham esse conhecimento que estavam livres, porque não tinham ouvido falar. Irmãos, tem muita gente lá fora, meus irmãos, que ainda são escravos do pecado, escravos de Satanás. E eu e você precisamos
apregoar para essas pessoas o jubileu de Deus. A gente precisa dizer para elas que elas estão livres. Aqueles escravos que não conheciam, muitos deles morreram ali escravos, porque não tiveram conhecimento. E Deus levantou uma igreja. Ele levantou um povo para pregar as boas novas, para pregar o advento de Jesus, para pregar a volta dele, para pregar as 3 mensagens angélicas. E esse povo está aqui. E nós precisamos dar esse conhecimento. Há muitas pessoas que não sabem que estão libertas de Satanás, libertas do pecado. O outro grupo de escravos, após o decreto ser assinado, eles não acreditaram. Foi assinado, mas eu não acredito. Eu não acredito, eu sou escravo mesmo. Eu vou morrer como escravo. Mesmo assim, alguns. Muitas vezes até alguns de nós. Que temos, muitas vezes, pecados que não queremos deixar. Até ouvimos falar da bendita esperança, da promessa que Jesus nos fez. Mas nós não queremos aceitar. Assim como esses escravos não queriam aceitar, não queriam acreditar, queriam morrer ali mesmo como escravo. Muitas vezes tem pessoas, eu espero que aqui não tenha, mas pessoas que conhecem a Jesus, mas não querem acreditar. Conhecem de ouvir falar, mas não querem se aprofundar. E o terceiro grupo, os donos não quiseram liberar eles. Não, você é escravo. Eu não sou escravo. O decreto foi assinado. Eu sou livre. E nós devemos fazer parte desse terceiro grupo. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado e nem escravos de Satanás. Mas como é que eu consigo não ser mais escravo de Satanás nem do pecado? Eu vou contar uma história para vocês. Conta-se que um dia, em uma feira de escravos, chegou um homem e viu lá um escravo meio rebelde. E esse escravo dizia: eu não sou escravo, eu sou livre. Eu não sou escravo, eu sou livre, eu não vou trabalhar. E aquele homem ficou olhando. E chegou lá, disse: eu quero comprar ele. Ele disse: eu já falei que eu não sou escravo, eu não quero trabalhar, mas eu vou comprar ele assim mesmo. E levou ele. Quando foi chegando na entrada da sua fazenda, o homem soltou aquele escravo e disse: está aí a minha fazenda. Você quer trabalhar para mim? Você quer trabalhar comigo? Você é livre. Você trabalha comigo se você quiser, porque eu paguei o seu preço. Eu paguei a sua liberdade. E Jesus pagou a minha e a sua liberdade. Jesus pagou o preço. Jesus assumiu as nossas transgressões para nos libertar, para nos dar vida, para nos dar salvação. Só que você tem que aceitar esse presente. Você tem que aceitar que Jesus te libertou. Você pode sair dessa igreja hoje totalmente libertado. É só você aceitar. E tudo se cumprirá até o final, quando no ressoar da trombeta. Eu queria dizer para vocês, meus amados, não vai demorar para a trombeta soar. Não vai demorar. Jesus falou que viria como um ladrão. Ninguém iria perceber. E ele irá voltar. Está muito próximo. Ele disse que quando estivesse acontecendo essas coisas que estão acontecendo no mundo, meus irmãos,
estava próximo da vinda dele. Estava próximo. E nós vemos que está acontecendo isso não só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente vê esse vírus aí está assolando o mundo inteiro, está levando vidas. Muitos aí foram embora aí e não aceitaram a Jesus. E eu e você precisamos aceitar esse presente de Jesus, meus irmãos. Precisamos. A terceira aplicação do jubileu para nós. Os negócios do povo de Israel giravam em quê? Em torno de quê? Do ressoar da trombeta. E mesmo assim tem que ser nossa vida. Nós temos que viver, meus irmãos, esperando o soar da trombeta. Nós temos que viver esperando. Nós temos que viver nos preparando. Um exemplo. Você começou a namorar. Você está namorando de acordo com uma pessoa que está esperando o soar da trombeta de Deus? Será que se a trombeta soar amanhã, a última trombeta, essa namorada ou esse namorado vai estar no céu com você? Que tipo de músicas você está ouvindo? Será que essa música que você está ouvindo, se a trombeta soar daqui a meia hora, você vai continuar ouvindo essa música no céu? Que tipo de filmes e séries vocês estão assistindo? Será que se a trombeta soasse, vocês iriam continuar assistindo no céu? Devemos viver assim, meus irmãos, nos preparando, esperando o soar da trombeta de Deus. Que depois que ela soar, não dá mais tempo não, meus irmãos. Como é que uma pessoa fiel, que está esperando a trombeta de Deus, faz com seu dinheiro? É fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu e você precisamos ser fiéis a Deus em todas as áreas, em tudo. Nós precisamos, meus irmãos. Meus irmãos, lá em Mateus, Jesus conta a história de um mordomo, de um mau mordomo, que ele fala assim: o Senhor vai demorar muito para vir. E eu quero dizer para você que o Senhor não vai demorar para vir, não. Em breve Ele está vindo nos buscar. E a terceira aplicação que nós tomamos para nós aqui, do jubileu, era que eles tinham confiança em Deus. No ano 49 era ano de descanso, ninguém plantava. No ano 50 era ano jubileu, ninguém plantava. No ano 51 eles até plantavam, mas eles só iriam colher ali no final do ano. Então eles passavam ali 3 anos, dependendo totalmente de Deus. Deus ali cuidando, amparando e tendo misericórdia para com eles. Eu queria dizer para você uma coisa, que em breve nós vamos para um jantar na casa de Deus. Nós vamos para uma festa na casa de Deus. E vocês sabem qual é essa festa? As bodas do Cordeiro. Está chegando o dia, meus irmãos, das bodas do Cordeiro. E você sabe qual é a maior covardia que eu e você podemos fazer com Deus? É não estar lá. É não estar lá. Ele nos oferecer a salvação e a gente dizer: não, Senhor, não quero. A maior covardia é nós não estarmos lá naquele grande dia. E naquele grande dia nós vamos entender o jubileu de Deus. Naquele grande dia nós vamos entender totalmente o jubileu de Deus. Nós vamos entender totalmente a graça de Deus.
Sabe por quê? Porque quando você for para lá, não precisa passar em nenhum supermercado não para comprar nada não. Porque lá tudo é de graça. Tudo é de graça. A graça é de graça. É só você aceitar a graça de Deus para a sua vida, meus irmãos. Há tempo ainda. Vamos nos entregar ao Senhor. Nós vamos ler agora o último verso dessa manhã, para nós darmos fim à mensagem. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Verso 17. Todos encontraram? Amém? O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, amém, meus irmãos. E lá nós vamos entender a graça de Deus. Lá nós vamos entender que nós não vamos estar lá porque somos adventistas do sétimo dia. Nós vamos entender que nós não vamos estar lá porque nós somos bonzinhos, não. Nós vamos entender que nós vamos estar lá porque o Cordeiro é misericordioso e vai nos dar o que nós não merecemos, que é a salvação. Eu convido a irmã Maria Severo para cantar um louvor. Quando ela terminar de cantar esse louvor, a gente ora e vamos para casa. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel,
mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Que Deus seja glorificado. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, curvarem suas frontes, para falarmos mais uma vez com o Papai do Céu. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos disse que o mesmo jubileu que estava disponível para os israelitas, ele está para nós desde aquele sábado lá em Nazaré, meu Deus. Desde aquele sábado, meu Deus, iniciou a nossa libertação. E nos prepara, meu Pai, nos prepara para que nós aceitemos esse presente teu, Senhor. Nos prepara, meu Pai, para que quando ressoar a trombeta, quando ressoar a última trombeta, meu Deus, nós vamos contigo para o céu, meu Deus. O Senhor enviará anjos para vir nos buscar. E a Bíblia diz que nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E ficaremos para sempre no Senhor, meu Deus. Senhor, ainda que algum de nós aqui venha a descer ao pó da terra, meu Deus, mas nos ajuda, meu Deus, para que, se isso acontecer, nós desçamos mais em Cristo Jesus, tendo Jesus, meu Deus, como o nosso Salvador. E nos ajuda, meu Deus, para que, se nós estivermos vivos, para que a gente esteja em Cristo também, porque a Bíblia diz que seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e viveremos para sempre com o Senhor, meu Deus.
é te pedindo, Senhor, essas bênçãos. Te peço também, Senhor, uma bênção especial por todas as famílias aqui representadas, meu Deus. Abençoa, meu Deus, cada filho teu que está aqui, cada filho teu que está assistindo, meu Deus, pelo Facebook. Abençoa ele, abençoa a família dele, meu Deus. E se essa mensagem tocou o coração dessa pessoa que assistiu, ou dos que estão aqui, que essa pessoa, meu Deus, aceite a libertação. Aceite que o Senhor promulgou a nossa sentença, meu Deus, e nós somos livres. Nos ajuda, Senhor, a fazer tua vontade. Fica conosco, Senhor, nesse restante de sábado, mas não só nesse restante de sábado, meu Deus. Nós suplicamos a tua presença por toda a nossa vida, meu Deus. Nós queremos a tua presença em nossa vida, meu Deus. Sem tua presença nós não somos nada. Nos ajuda a continuar em ti. É isso que nós te pedimos. Em nome do doce nome de Jesus. Amém. Antes de a gente encerrar totalmente o culto, queria dar um aviso à igreja, que alguns de vocês conhecem o trabalho que nós temos feito lá no bairro do Mutirão. E a pandemia, infelizmente, prejudicou, como tudo na vida, prejudicou também o nosso trabalho. Então, nós estamos lutando para tentar voltar aos poucos e nós precisamos da ajuda da igreja. Então, estamos pensando em algumas ações. Quando nós formos marcando as datas, nós vamos avisando a igreja, mas gostaríamos que a igreja nos ajudasse. Quem quiser contribuir, seja com valor financeiro, seja com ingredientes, seja com mão de obra, para nos ajudar, pode procurar a mim, a Jussiene, Marcos lá do Planalto, pode procurar algum dos jovens aqui da igreja e toda ajuda será bem-vinda, tá certo? Que o nosso Deus possa abençoar cada um de vocês até os lares de vocês e que todos tenham um resto de sábado na presença de Deus. Amém.